Irmãos, vamos colocar de pé nesse momento para fazer a leitura da palavra de Deus. Está no livro de Mateus. Como o pastor falou, nesse domingo específico nós estaremos falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, o conhecido Domingo de Ramos. Quantos já ouviram falar nessa expressão, Domingo de Ramos? Acredito aqui que a maioria esmagadora. E aqui, com a misericórdia do Espírito Santo, nós tiraremos algumas lições dessa passagem, que diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e logo enviará de volta. E isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus o montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré. Vamos repetir: quem é este? Faça essa pergunta para si mesmo: quem é este? Pergunte para a pessoa ao seu lado: quem é este? Aleluia, pode se assentar, vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Deus. A Tua palavra, Deus, nós cremos, ela é suficiente para, neste momento, após lida, penetrar os nossos corações e já revelar, Deus, aquilo que o Teu Santo Espírito quer que revele. Mas nós, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Te pedimos, Deus, que o Senhor, nesse momento, nos capacite, tire todas as distrações da nossa mente, do nosso coração e alma, para que a gente possa receber, Deus, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como foi falado aqui, esse é um domingo de Ramos, é uma data importantíssima no drama da história da redenção. Se você for observar, desde o início do culto, nós estamos narrando aqui uma grande história. A gente começou com a criação, depois passamos pela queda, em que o homem peca, e depois nós passamos pela redenção. O domingo de Ramos, especificamente, ele está na cena da redenção. O domingo de Ramos ele vai ser então uma data importantíssima no calendário litúrgico cristão. Em um domingo como este, cristãos de todo mundo, de todas as tradições, regiões do mundo, estão nesse momento adorando e gritando: Hosana, Hosana nas alturas. E em um domingo como este, eles estão relembrando então a entrada de Jesus em Jerusalém. De forma triunfal ou humilde. Alguns vão dizer que é triunfal, outros vão dizer que é humilde. O fato é que a narrativa de Jesus entrando em Jerusalém é uma das cenas mais belas e mais poéticas que existe no imaginário cristão narrado nas Escrituras, mas também é uma das cenas mais caricatas, mais emblemáticas das Escrituras. O grande dia prometido, pense você, desde a queda, estava ali agora no seu limiar, passando por Abraão, pelas leis, pelos profetas, estava prestes a se cumprir. A intercessão, irmãos, da eternidade estava nesse momento adentrando no tempo finito dos homens, então estava prestes a alcançar a sua plenitude. A eternidade, o verbo, ele estava agora alcançando a sua plenitude no tempo finito dos homens.
E isso daqui é importante ser dito e ser sublinhado para a gente entender o grau de dramaticidade, de choque, de realidades que estava acontecendo naquele momento. A cidade estava totalmente cheia. Era o período, então, da Páscoa judaica, das peregrinações anuais que as tribos faziam para Jerusalém. E nesse período específico, o povo, então, lembrava da libertação do Egito. E em que pese esse forte sentimento nacionalista, lembrando que Deus tinha os tirado do Egito, tinha libertado o Egito, eles estavam vivendo um grande conflito, um grande paradoxo, porque em que pese o coração deles e a mente deles, um espírito nacionalista de liberdade estava empurrando eles para cantar cânticos de libertação, Roma exercia um poder tirânico sobre eles, um poder violento sobre eles, que os mantinha então cativos nas mãos de Roma, presos, portanto, em suas próprias terras. O Império Romano então exercia um controle total sobre eles, sobre as riquezas desses povos, sobre a religião desses povos, tendo influência inclusive sobre o sistema de sucessão do sacerdócio do templo e também sobre as terras. Roma era um tipo de império que dominava por todos os lados aquele povo. E nesse cenário, irmãos, Jesus está prestes a entrar em Jerusalém. A multidão então ela se levanta, ela se alvoroça, e a cena, ela salta à nossa mente, de Jesus se aproximando dos portões de Jerusalém, os ramos sendo erguidos, e um clamor ecoando pelas ruas, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, e eles repetiam isso, Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, e esse bendito é o que vem em nome do Senhor, é um salmo muito conhecido, o Salmo 118, que é um salmo messiânico, muito tradicional da parte deles para apontar para o Mashiach, para o ungido de Deus. Esse salmo, que quer dizer Baruch Rabá, Beshem Adonai, ele quer dizer exatamente, bendito é o que vem em nome do Senhor. E eles estavam cantando isso e repetindo isso. Então, irmãos, era um dia de celebração, mas também era um dia de profunda incompreensão. Estava tendo um choque de realidades ali, da eternidade com esse tempo finito dos homens. Porque embora o povo esteja diante de um rei, eles não estão conhecendo o rei do tipo que ele realmente é. Eles celebram até o rei certo, mas projetam o rei errado. Eles até adoram o rei perfeito, mas o distorcem em suas imperfeições. A vinda do Verbo, então, encarnado, ele vai inaugurar uma nova humanidade em Cristo Jesus e, consequentemente, um novo tipo de reino. E este reino, então, muito diferente e superior a qualquer realidade do mundo, vai colocar os homens diante de um paradoxo. Vai fazer com que os homens eles tenham que lidar com uma realidade agora, diante dos seus olhos, de um Verbo encarnado, Cristo Jesus, apresentando as suas características de rei, de reino, que vão na contramão da percepção que eles tinham sobre rei, reinado e sistemas de autoridade. Então, o primeiro paradoxo que a gente consegue observar aqui é que eles queriam um rei, mas um rei humano, como em outras nações. Eles até queriam um rei. Eles estavam ansiando por um rei. Ao gritar Hosana e bendito é o que vem em nome do Senhor, eles estavam querendo o rei. Mas eles, no imaginário deles, estavam querendo o rei humano. E para entender o que aconteceu, irmãos, especificamente, nesse domingo de Ramos, a gente vai precisar fazer um exercício histórico. A gente vai ter que mergulhar no imaginário do povo judeu antigo daquela época. Desde o início, o povo ele foi chamado e libertado do Egito não para se submeter a uma monarquia específica. Era um sistema de organização social, um sistema de organização daquele povo totalmente diferente e jamais vista na história. Deus, então, ele chamou Israel não para viver uma monarquia, mas para exercer uma teocracia divina. Repete comigo, teocracia divina. Não é teocracia terrestre. Isso é para diferir, irmãos, porque tem uns tipos de teocracias hoje no mundo moderno. Tem pessoas que se dizem como intermediários do próprio Deus aqui na terra hoje.
Mas só que essa teocracia, quando eu trago para os irmãos, eu quero que os irmãos imaginem algo muito superior e algo muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Portanto, quando eu falo teocracia, eu quero te fazer um convite a imaginar algo perfeito, vindo da parte de Deus, um presente dos homens, a qual Deus era o rei, Deus governava, Deus supria, Deus conduzia aquele povo em todas as coisas. O povo, então, ele não precisava de um rei humano, porque já tinha o próprio Deus como Senhor. Mas chega um momento decisivo, irmãos, e a gente não vai aprofundar aqui por não ter tempo, mas em 1 Samuel, no capítulo 8, tem um relato ali da gênese, da origem disso tudo. O povo ele vai fazer um pedido inusitado, assim: constitui-nos um rei para que sejamos igual a outras nações. O objetivo original não era que Israel se organizasse como povo escolhido de Deus, como outros tipos, como outros povos, como o espírito daquele século. Mas os anciãos, então, eles pediram para o profeta Samuel e pediram para Deus: constitui-nos o rei como outras nações. Então, irmãos, aqui a gente tem a primeira aplicação. Novamente, os descendentes de Adão estão expressamente rejeitando Deus. Estão expressamente dizendo: não queremos mais ser diferentes. A gente quer ser igual, a gente quer se conformar à cultura do nosso tempo. Os nossos vizinhos todos têm reis e nós não temos reis, nós somos estranhos nessa terra. Eles também estavam dizendo com essa rejeição: não queremos mais depender de Deus. Queremos o rei que possamos ver, tocar, controlar. O desejo, então, de ser como outras nações revela, então, uma grande inclinação do coração humano, que é trocar a glória do governo de Deus por algo mais palpável, mais previsível e mais humano. E quando Israel, então, irmãos, pede um rei, Deus até concede, mas antes, se você for ler o texto, ele faz alguns avisos. Porque Deus é misericordioso. Ele fala: eu vou conceder o pedido, mas Samuel, fale algumas coisas para eles. E Deus pede para Samuel falar: esse rei vai tomar as suas terras, porque agora você não vai ser soberano na sua própria terra. Essa terra vai ter que ser de um rei, porque um sistema monárquico pressupõe que todas as terras são de um rei, de uma única pessoa soberana. Esse rei vai explorar os corpos dos seus familiares. Como? Ele vai colocar os homens como soldados e vai colocar as mulheres, muitas delas, para servir no palácio, e muitas delas, as mais belas, como concubinas. E ele vai oprimir o próprio povo para se manter no poder. Ele vai fazer os jogos de interesses e de política e vai assassinar quem for preciso para se manter no poder. Avisa isso para ele, Samuel. E assim aconteceu. Porque, irmãos, todo poder colocado em mãos humanas tende à corrupção. Eu vou repetir. Todo poder colocado, acessível em mãos humanas, ele tende à corrupção. E foi exatamente isso que aconteceu. A história dos reis de Israel, ela é literalmente a história do fracasso humano diante do poder. E eu gostaria de lembrar rapidamente aqui das 3 primeiras experiências que Israel teve com reis. O primeiro grande rei, Saul. Saul, um homem belo, um homem guerreiro, foi ungido e escolhido por Deus. Começou o seu reinado até muito bem, conquistando algumas terras. Mas depois esse homem ele se torna desobediente às ordenanças de Deus, arrogante, prepotente e começa a ficar paranoico, começa a perseguir os seus algozes. Vamos para o segundo exemplo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem a qual muitos salmos nós cantamos aqui, o homem que tinha um lado belo, mas também um lado sombrio. A história mais famosa é que ele se apossou de algo que não era dele, de um corpo de uma mulher que não pertencia a ele. E para também não se queimar, e para também se perpetuar no poder, ele se apossou da vida do marido de Betseba e assassina Betseba. Esse era o homem segundo o coração de Deus, com poder nas mãos. O terceiro rei, Salomão, o homem mais sábio que essa terra já viu, mais próspero, mais imponente. Esse homem sábio, ele termina com o coração dividido entre os prazeres dessa terra e as coisas eternas. Ele diz lá ao Eclesiastes:
todos os prazeres que ele experimentou, e ele via que tudo isso era vaidade de vaidades, esse homem também, ele vai se envolver com idolatria, ele vai se envolver com julgo desigual, ele vai ter alianças com povos que não eram para ter alianças, ele vai ter por concubinas mulheres de outros povos. Os 3 primeiros reis, irmãos, olha a ficha dos 3 primeiros reis, grandes nomes, nomes importantíssimos, mas que tiveram contato com o poder e em determinados momentos da história se perderam. Então isso vai revelar uma verdade incontornável. A menos que Deus intervenha com graça, nenhum homem, irmãos, vai conseguir carregar o peso do poder sem ser corrompido por ele. Nenhum. Isso vale para mim como um chefe de família, isso vale para você como chefe de família, como chefe da sua empresa, como chefe de equipe. Nenhum. A menos que a graça de Deus não freie o seu coração destrutivo, manipulador e miserável pelo pecado, se não for a graça de Deus, o estrago acontece, a corrupção acontece. Portanto, então a gente tira aqui uma lição. O problema ele não está no sistema falho em si. Não é o sistema que corrompe as pessoas. Antes, são as pessoas que organizam sistemas que são corrompidas por elas mesmas. Porque o coração humano, marcado pela queda, o coração dos descendentes de Adão, eles são inclinados a fazer coisas destrutivas. O bem que queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que a gente despreza, a gente faz. E faz muito bem, irmãos. Esse é o coração humano. E esse histórico aqui, dos grandes reis humanos e que Israel pedia e projetava, estava no imaginário do povo. Portanto, vemos que o povo judeu já tinha um arquétipo milenar do rei que eles queriam, do rei que eles projetavam. Eles carregam séculos de expectativas e eles sabem o que é um rei. Eles também sabem o que esperar de um rei. E o que eles esperam é simples, irmãos. Eles esperam de um rei força, domínio, poder, imponência, violência, e tudo isso para um momento muito específico, para agora, para já. O coração humano, ele tem esse senso de urgência. Tem que ser no meu tempo. Eu sei qual que é o melhor tempo. Então eles projetavam em um rei todos esses atributos. Ele queria um rei que enfrentasse Roma à altura. Eles não queriam um rei que combatesse o império das trevas, mas que combatesse o império romano. Eles queriam um rei que salvasse ele das humilhações diárias que enfrentavam durante anos. Um rei que imponha poder e medo sobre os seus inimigos. E quando Jesus entra em Jerusalém, eles vão projetar exatamente, irmãos, essa imagem. O rei é certo, está entrando em Jerusalém, mas aquilo que eles estão projetando é um rei muito específico e um rei de afeições humanas, com base nesse imaginário popular que durante séculos na cultura judaica foi fomentado. Havia profecias e promessas, mas eles esperavam um rei davídico novamente, um rei humano davídico novamente. Isso nos leva ao segundo paradoxo, a rejeição do rei perfeito. Eles, com essa prática, eles estavam meio que dizendo, não queremos um rei divino. O problema então, irmãos, é que Jesus ele não vai corresponder a essa expectativa. Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, se aproximando dos portões de Jerusalém, ele não estava para atender essas expectativas. A multidão até gritava, Hosana, filho de Davi. Mas o que está por trás desse grito? Esse grito significa, salva-nos agora, salva-nos já. A gente tem que lembrar que eles estavam desesperados, o Império Romano estava empilhando corpos com a sua violência, estava subjugando eles com tributos abusivos e tudo mais. Salva-nos agora, diziam eles, mas salvar do quê? Na mente deles era de Roma, e já, da opressão política, da humilhação nacional. O povo, irmãos, não estava pensando em pecado. O grande problema que eles não poderiam resolver e que eles poderiam, por direito, clamar para ter um salvador, para resolver um problema que eles não conseguiriam resolver, que era a situação de pecado e de total apartamento da glória de Deus, eles não estavam fazendo. Tampouco pensavam eles que eram eles próprios os inimigos de Deus.
por causa do pecado. A lei e as práticas da lei já estavam sendo executadas durante milênios, mas eles ainda não tinham entendido que por mais que eles se esforçassem em cumprir a lei, por eles mesmos eles continuariam sendo inimigos de Deus, portanto alvos da ira de Deus. Portanto, percebam, irmãos, eles estão projetando no Cristo um rei humano, não somente humano, um rei nos moldes de Saul, Davi e de Salomão. Esperavam por alguém que devolvesse a glória dos tempos anteriores davídicos aqui na terra e que respondesse sim à violência com violência, respondesse sim o derramamento de sangue do meu filho com o derramamento de sangue do filho do outro. Um rei pronto a dar voz e ação aos desejos mais sombrios do coração humano. Um rei que desse o status de conforto e segurança para a pessoa, de expor aquele desejo que a pessoa até tem vergonha de verbalizar, mas ela sente prazer quando um líder verbaliza. Preste atenção então, irmãos, eles estão diante do Filho de Deus, encarnado, diante deste rei, mas estão vendo apenas aquilo que querem ver. E isso traz para a gente algumas lições. Muitas vezes nós viemos aqui, adoramos e nós estamos diante do rei e nós proclamamos palavras eternas e nós cantamos muito afinado, muito bonito, muito belo, mas nós estamos vendo um Jesus que nós queremos que ele seja e não necessariamente o Jesus que a Bíblia e as Escrituras são. Mas Jesus, irmãos, ele não vai entrar num cavalo por aqueles portões. Ele não vai entrar triunfante naqueles portões como outros imperadores entravam, imperadores romanos com imponência, com cavalos de guerra, com armas, entrando triunfante. Não, irmãos. Ele vai estar entrando em um jumentinho, humilde. E isso vai mudar tudo. Esse é o ponto de inflexão dessa história. Primeiramente, ele entra em um jumentinho para cumprimento da profecia que está em Zacarias 9:9, que diz: alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de jumenta, humilde, irmãos. O rei Jesus, ao se aproximar daquela cidade, daquele povo, ele estava vindo humilde. E aqui nós temos que entender o que é humildade. Humildade não necessariamente é simplicidade. Humildade é voluntariamente servir em algo. Eu tenho a opção de não fazer, mas eu me voluntario em serviço para oferecer, para doar algo. Portanto, ele vem humilde, se aproximando dos portões de Jerusalém. E isso então vai contrastar diametralmente, uma direção diametralmente oposta às expectativas daquela multidão. Porque os reis, eles vêm com essa imponência, vêm com essa pompa, vêm com essa força brutal, mas Jesus, ele vem manso, ele vem humilde e ele vem como um servo, irmãos. E ao fazer isso, ele está declarando: eu sou o rei prometido, sim. O rei prometido, conforme Zacarias 9:9, a profecia está se cumprindo diante dos seus olhos, multidão. Está acontecendo, a plenitude do tempo está acontecendo. Porém, não é do jeito que vocês estão desejando. E como prova disso, a história vai mostrar que pelo menos 2 outras vezes a população judaica recebeu com características messiânicas triunfantes outros conquistadores. O último deles foi Judas Macabeu, em 164 a.C., libertando o povo judeu do domínio grego, que foi o último império antes do Império Romano dominar novamente Jerusalém. Ele foi recebido ouvindo as mesmas palavras: Hosana, Baruch rabá b'shem Adonai, bendito é que vem em nome do Senhor. E os ramos estavam sendo jogados pelo caminho. Pense vocês como era desesperador eles apontarem, projetarem no rei errado as suas expectativas de salvação, irmãos.
Mas, irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém foi especificamente em dias que antecediam a Páscoa judaica. Especificamente na festa dos tabernáculos, onde acontecia muitos sacrifícios para expiação de pecados. E a entrada de Jesus, irmãos, era uma autoentrega do próprio Rei do Universo, como Cordeiro de Deus, para se oferecer como sacrifício perfeito. O Rei, ele estava entrando na cidade, sim. Era o Rei Jesus, o Rei do Universo, sim. Mas era o Cordeiro de Deus, que estava entrando por aqueles portões, como um servo humilde. Ele estava se entregando voluntariamente. Ele vai entrar nessa cidade como um rei, porque ele é um rei. Mas naquele domingo específico, naquele domingo de Ramos, era o rei certo, mas como um cordeiro perfeito de Deus, que estava passando pelas portas da cidade. Aleluia. Então, irmãos, preste atenção, o problema do povo não era a falta de um rei, não. Mas a rejeição do rei como ele é em seus atributos. O problema do povo não era a falta de um rei, era o rei que estava entrando ali. Eles estavam adorando o rei certo, mas por motivações erradas. Isso traz muitos questionamentos para nós. Eles não estavam adorando Deus em seus atributos tão elementares como soberania, humildade, servo, tardio em irar-se, bondoso, misericordioso, compassivo, a própria expressão do amor. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, quando nós falamos Jesus, quais são os atributos que saltam do nosso coração? Porque se você elimina qualquer um deles, você já está esvaziando a suficiência da obra de Cristo em todas as coisas. Os judeus especificamente, eles já tinham rejeitado o reino apresentado por Deus, por Jesus, ao longo dos 3 anos, em várias ocasiões. Eles já tinham rejeitado e hostilizado Jesus em várias ocasiões, e para isso o juízo já estava decretado para eles, que se cumpriu depois com a destruição do templo. Eles não queriam, então, irmãos, um rei perfeito. Na verdade, eles sabiam que um rei perfeito vai expor a miséria do coração deles. Eles não queriam isso. Eles não queriam um rei que os salvasse do pecado da separação de Deus. Eles estavam muito preocupados com coisas daquele momento, com o espírito daquele momento, a urgência do meu coração para o hoje. Deus, o Senhor é eterno, a sua obra é eterna e perpassa as gerações, mas a urgência do meu coração hoje é ter uma casa. Não que não seja bom, mas a urgência do meu coração hoje é o Senhor dar uma solução para essa sociedade. Então seja esse rei, Deus. Esse padrão ele vai se repetir, portanto, até hoje. Quando você diz, venha o teu reino, na oração modelo do Pai Nosso, qual é a imagem de reino que salta do seu coração e da sua mente? Quando você diz, venha o teu reino. Que tipo de reino, então, estás a imaginar? É um reino, então, de riquezas materiais, terrestres, que atenda às urgências do nosso cotidiano, do dia a dia, que atenda às urgências dos nossos valores morais, que atenda às nossas urgências para perseguir determinados grupos que a gente não gosta, reduzir Cristo a isso. Isso aponta para algo do nosso coração. Quando nós reduzimos Cristo às coisas terrenas, devemos lembrar que o reino terrestre que foi apresentado para Jesus veio por Satanás. Se você me prostrado, me adorar, os reinos da terra eu vou te dar. E tem gente que está brigando, desculpe a expressão, pelo lixo da terra. Por aquilo por aquilo que a ferrugem vai corroer, por aquilo que a traça vai comer, trocando valores eternos, a eternidade, por coisas que vão passar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitos até querem o Jesus que ajude, mas não querem um Jesus que governe plenamente todos os cantos da nossa existência, da nossa mente, da nossa oração, do nosso coração. Um Jesus que resolva até circunstâncias pontuais.
mas não um Jesus que trate a raiz do pecado. A raiz do pecado, irmãos, está no seu coração, no meu coração, no nosso centro de controle de decisões. Assim como naquela multidão, então, o perigo vai permanecer. É possível clamar Jesus até com os lábios, mas no coração rejeitá-lo. Esse povo até me adora com os lábios, mas no coração me rejeita. Ele estava falando para aqueles que eram, em tese, os mais entendedores da lei e das palavras. Isso mostra como a moralidade, muitas vezes, ela pode colocar a gente com uma casca, que a gente não consegue reconhecer o próprio rei. Isso nos leva, irmãos, caminhando para o final da nossa mensagem, ao terceiro paradoxo, que traz para a nossa realidade concreta atual hoje. O reino que os homens rejeitaram no passado e que ainda rejeitam hoje. Porque o Domingos de Ramos ele vai colocar a gente nesse choque, como foi falado aqui. Jesus ele entra em Jerusalém não para tomar o trono de César, não para destronar César, não para vingar César, mas ele entra, irmãos, para se entregar à cruz como Cordeiro perfeito de Deus. Ele se aproxima daqueles portões com uma missão específica, decretada desde a eternidade, e não tinha qualquer clamor, qualquer tentativa de manipulação da multidão que o fizesse desviar do seu desígnio, o desígnio que estava proposto desde antes a fundação do mundo. Ele não vem para matar os seus inimigos, ele vem para morrer por eles. Cristo, quando entra naquela cidade, ele não entra para matar os seus inimigos, para subjugar os seus inimigos, porque se assim o fosse, todos nós seríamos o alvo. Éramos inimigos de Deus, portanto, alvos da ira dele. Ele vem para morrer por seus inimigos. Como ele mesmo falou em João 10:18, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ah, irmãos, o reino de Deus é ao contrário de tudo aquilo que a gente projeta mesmo. O nosso coração, ele quer trazer um tipo de rei e um tipo de Cristo que é mais humano do que divino, que é mais violento e perverso do que muitas vezes o próprio rei material físico que está na chefia de uma nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que poderia, em glória, oferecer aquilo que ele realmente era, majestoso, sustentador de todas as coisas, Rei do universo, ele se esvazia da sua glória. Humilde, irmãos. A humildade divina é claramente então vista na obra de Cristo. O Filho eterno de Deus não deixou de ser menos Deus ao fazer isso, mas assumiu uma natureza humana para ser o Adão perfeito. E se humilhou voluntariamente. Humildade, servo. Precisamos aprender com a humildade de Jesus. Precisamos voluntariamente servir ao nosso irmão. Precisamos ter um comportamento cristoforme, ou seja, que emule o comportamento de Cristo nas nossas relações laterais com os nossos irmãos. Isso é ser humilde. Em Filipenses, no capítulo 2, 7 e 8, vai dizer, a si mesmo ele se esvaziou. Vindo a ser servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, e que bom que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. O único que poderia fazer algo que realmente nos tirasse da eternidade da condenação, irmãos, ele foi e fez. A sua obra é perfeita. A multidão quis manipular ele. A multidão quis formatar um Jesus do seu tempo e do espírito do seu tempo, mas ele cumpriu o seu propósito. E que bom que ele cumpriu o propósito. Cristo não se tornou menos Deus, mas assumiu a forma de servo e de cordeiro. E esse é o escândalo do Evangelho. Esse é o escândalo que poucos conseguem entender.
A relação entre os homens é deturpada, marcada por manipulação, marcada por violência, marcada por subjugação de um pelo outro. Coloque um homem um do lado do outro, com poder equivalente, e daqui a alguns meses me diga quem morreu e quem viveu. Porque esses somos nós. Mas o único rei digno de reinar em glória é o que aceita esvaziar-se da sua glória. O reino que Deus promete, então, irmãos, vai na contramão das ambições daquela multidão, vai na contramão das ambições humanas, porque ele confronta o nosso orgulho, ele vai confrontar a nossa autossuficiência, a nossa ideia de poder. Às vezes, o seu grande rei é a sua conta bancária. Às vezes, o seu grande rei é o seu império aqui na terra que você construiu. Essa sua autossuficiência e essa sua ideia de poder que te faz você olhar e se deleitar e falar, eu construí. A própria palavra de Deus vai dizer ao acumulador, louco, você está acumulando tanta riqueza, essa noite mesmo vão pedir a sua alma. Você está jogando a sua energia em coisas que vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Então, até hoje, irmãos, o homem, ele continua rejeitando esse reino eterno, prefere sistemas terrenos que parecem fortes, mas são violentos e opressores, com minorias e com pessoas fracas. Até hoje o mundo continua rejeitando esse reino, porque prefere líderes que parecem até dominantes e seguros nas suas falas, mas são perversos e tirânicos no poder, e são capazes de fazer qualquer coisa para se manter no poder, inclusive com uma canetada assassinar milhões de pessoas. Esse é o poder humano, insaciável em si mesmo. Muitas vezes os homens preferem aquele tipo de poder e aquele tipo de líder que oferece soluções fáceis para questões muito complexas, que oferece soluções imediatas para problemas programáticos e futuros. Mas são as mesmas pessoas que, ao fazê-lo, depositam a sua esperança em um Salvador errado. Depositam a sua energia, o seu dia a dia, até a sua capacidade intelectual numa salvação errada. Irmãos, deixa eu falar algo com muito temor e muita reverência. Não há nenhuma solução embaixo do sol que vai resolver o problema da dor do homem. Porque o problema da dor do homem tem uma origem, e essa origem é no Éden, com a queda. Portanto, o problema é transcendental, não é debaixo do sol. Não confie a esperança de salvação e de redenção em qualquer discurso terreno, irmãos. Confie antes no Salvador e no Cordeiro perfeito, que se entregou para nos curar e nos salvar e para resolver os problemas que nós não poderíamos fazer. Roma caiu. O Império Bizantino caiu e também passou, o Império Austro-Húngaro e outros impérios na modernidade também caíram. E os impérios na modernidade estão com os dias contados, irmãos. A nossa adoração tem que ser para o Rei eterno, porque esse reinado, o reino de Cristo, o reino que Ele inaugurou, que a eternidade inaugurou no tempo dos homens por meio de Cristo, Ele já é presente na nossa realidade. Você quer ver uma evidência desse reino? Olhe para o lado. Pode olhar para a pessoa que está ao seu lado. Essa é uma evidência, esse é um milagre. Irmãos, estamos aqui perseverando dominicalmente, professando palavras eternas e olhando nos olhos uns dos outros. É o grande milagre da vida. Esse é o grande milagre. Aleluia. Portanto, irmãos, a pergunta a ser feita nessa noite é: que tipo de rei está entrando na sua Jerusalém interior? Qual é o rei? Ele está se aproximando. Ele está se aproximando da cidade. A sua Jerusalém interior está recebendo qual tipo de rei? Que tipo de reinado está dominando o seu coração? O Jesus da cultura do presente século, que tenta rotular
enlatar Jesus em determinados espectros. Não, Jesus é mais para o lado de cá, Jesus é mais para o lado de lá. Puxa Jesus para um lado, puxa Jesus para o outro, coloca palavras na boca de Jesus. Um Jesus, então, ditado pela cultura e o espírito do século, irmãos. Ou um Cristo eterno revelado nas Escrituras. Um Cristo que é o que é desde antes a fundação do mundo. Esse é o paradoxo do reino, irmãos. Todos até podem ver o rei. Aquela multidão viu o rei. Aquela multidão viu o próprio Verbo encarnado, olhou nos olhos do rei. E essa empolgação que João fala na carta, em 1 João capítulo 1. Gente, nós vimos o Verbo se encarnou. Aquela multidão viu o Verbo. Mas aquela multidão perdeu o feeling da história. Eles não entenderam o que estava acontecendo ali. É por isso que eu duvido muito que aquela entrada, ela foi triunfal no sentido que aqueles judeus ali estavam projetando. Porque o triunfo para eles era violência, era vingança, era expor as vísceras de um coração deteriorado pela queda. Era triunfante porque a plenitude dos tempos estava acontecendo ali. A materialização de todas as coisas desde a queda estava por acontecer, era triunfante, mas naquele momento não era o rei que eles queriam, era um cordeiro se entregando, mudo ao matadouro. Portanto, irmãos, para concluir, o Domingo de Ramos nos coloca então diante de um espelho, nos coloca face a face com nós mesmos. A multidão ela estava errada, mas não por projetar um rei, mas porque quis moldar o rei à cultura. Quis moldar o rei aos discursos daquele tempo. Quis moldar o rei ao espírito daquele século. E esse continua sendo o maior perigo, irmãos. Fabricar um Cristo mais palatável, mais previsível, mais controlável, mais manipulável. Quantos Cristos são fabricados aí? Tem um Cristo que é internet bank, que é para sacar dinheiro. Tem um Cristo que é só médico, que cura e não salva. Fabricam vários tipos de Cristo que não é o revelado nas Escrituras. Mas a boa notícia é que o verdadeiro rei, ele não pode ser moldado. Irmãos, e isso é muito glorioso, porque se ele fosse manipulável, se aquela multidão tivesse conseguido manipular ele, ele teria combatido Roma. E não teria cumprido o seu propósito, mas ele é Deus, soberano, suficiente em todas as coisas. E ele cumpriu o seu propósito, aleluia por isso. Ele não negocia a sua identidade, irmãos. Ele não se curva a expectativas humanas, por mais bonitas e bem amarradas de discurso que sejam. Ele não existe para servir aos nossos desejos, mas para nos livrar deles. Ele não existe para afagar o nosso coração, esse coração miserável que foi exposto aqui. Mas ele existe para nos salvar dele. E no final do texto, alguns perguntaram, e nós perguntamos no início dessa mensagem, quem é este? Quem é Jesus para você, irmãos? A grande pergunta dessa noite, balizadora de o rei, irmãos, ele veio, ele entrou em Jerusalém triunfante, ele foi rejeitado pelos homens, pela mesma multidão que recebeu o triunfante. Quando eles perceberam que era um rei, mas que não era um rei revolucionário, e que não ia confrontar Roma, mas que ia se entregar para Roma, eles mandaram crucificar Jesus e soltar Barrabás, porque eles queriam manipular o rei. Mas ele não é manipulável, irmãos. Ele ressuscitou. E esse rei voltará visível diante dos olhos de todos. Todos nós agora conseguiremos ver o rei voltando. E nesse dia não haverá, irmãos, mais confusão. A multidão que vai ver esse rei voltando em glória, ele não vai mais confundir, porque todo olho verá, a palavra de Deus diz, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então imagine você, irmãos,
Esses reis soberbos, esses governantes soberbos e assassinos, se prostrando diante do rei, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua autoridade, e é assim que vai acontecer. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O rei que está entrando na sua Jerusalém, quem é? Bem-aventurados, irmãos, são aqueles que antes daquele dia, no dia de hoje, importante, que a gente lembra do domingo de Ramos, prepara o seu coração e anseiam pela vinda desse rei. Você anseia pela vida desse rei? Vamos adorá-lo a ele como ele é. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora que nós temos um entendimento, nós vamos adorá-lo pelo que ele é, irmãos. Porque ele é exaltado. Ele é exaltado, ele é exaltado, ele é exaltado.